A forma como eu me visto acaba se tornando um diferencial, eu sendo um empresário ou até mesmo uma pessoa sendo um colaborador numa empresa? Com certeza. Eu já escuto isso diariamente, né? Ah, cara, pra trabalhar eu não preciso me vestir bem porque meu cargo não exige isso. Pelo contrário, cara, talvez Deus tenha algo preparado pra você, né? Vamos falar do empresarial, talvez tenha um cargo ali te esperando, mas você não tá sabendo se posicionar nesse momento e por isso você não tá alcançando aquele objetivo. É basicamente ser antes de ter, né? Exatamente, porque eu falo, desde a minha existência, vamos falar assim, no mundo empresarial, trabalhando, por mais que eu não tivesse condição de vestir da forma que eu me visto hoje, né, vamos falar da questão financeira, eu tentava me vestir bem. Eu queria ir trabalhar, independente se eu estava indo lá limpar um chão ou se eu estava indo na indústria. Infelizmente a gente tinha que usar uniforme, mas até a chegada do meu ambiente de trabalho, eu tava com uma camiseta legal, uma camisetinha limpinha, uma camiseta bem passada, porque, cara, beleza, essa é a minha situação, mas eu quero mais. E para ter mais, a gente tem que buscar o respeito dessa maneira, né? Então isso diretamente impacta, né, nos resultados da pessoa profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 36. E hoje vamos entender por que nós, homens, precisamos ter uma imagem estratégica. E em cima disso eu já te provoco. Será que o seu visual transmite confiança, autoridade e autenticidade? Ou será que você ainda está sendo sabotado por um estilo que não representa quem você realmente é? E para falarmos sobre esse assunto hoje estamos com ele, ex-mecânico, panfleteiro e engenheiro civil, com uma história de superação, propósito e visão de futuro. Hoje é consultor de imagem com foco em presença, identidade e posicionamento masculino. Empreendedor nato e fundador do Empório 7, marca que há 9 anos transforma a forma como os homens se enxergam. Referência em estilo masculino com propósito, ele ajuda homens a se vestirem como realmente são, confiantes, seguros e prontos para vencer. Seja muito bem-vindo, Jonathan Marques. Valeu, Wesley, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz em poder estar participando aqui do... sério, né? Mas nem tanto. Eu sempre me complico aí na hora de falar essa frase, mas muito bacana logo. E realmente, como você disse aí, o meu propósito hoje de vida é realmente mostrar, né, com que os homens fazer com que os homens realmente mostrem a sua verdadeira identidade, né? Mostrem a sua verdadeira forma de ser as outras pessoas pela maneira de se vestir, pela maneira de se apresentar, pelo seu posicionamento. Então, tô muito feliz em estar aqui hoje e vamos que vamos. Eu que tô feliz, que nem eu te falei aqui nos bastidores, né? Cada convidado que chega aqui eu uso como mentor pra mim. Então vamos embora, assim, vamos transformar também, né? Agora o público é masculino, então você vai ser o meu mentor. Mas, Jonathan, antes da gente iniciar, né, no tema central, eu gostaria que você mesmo se apresentasse aqui pra gente. Quem é Jonathan Marques? E conta um pouco também da sua trajetória profissional e pessoal até chegar aqui hoje no Sério Wesley, como você já tinha dito aí no início, né? Comecei minha carreira como panfleteiro realmente aos 14 anos. Trabalhei por alguns anos ali como almoxarife, auxiliar de serviços gerais. Fui, né, aos 21 me tornei mecânico montador. Para quem não sabe, é uma profissão que realmente faz montagem de estrutura metálicas, enfim. Nessa época já cursava engenharia civil, tinha muita paixão em me vestir bem, né, mas somente andar ali bem arrumado e etc. E na última obra, eu, na verdade, descobri aí o meu prazer em empreender. Na verdade, no primeiro princípio, né, foi para realmente me sustentar e sustentar a minha vida. Então, fui em São Paulo como sacoleiro, como todo bom comerciante começa, né, como na sacola, trazendo ali algumas peças, vendendo na faculdade. E ali foi despertado um amor que eu não conhecia em mim, que era realmente pela moda masculina, em ver as pessoas se vestirem bem. Então, foi onde eu me encontrei, terminei engenharia civil, nunca exerci essa profissão, né? Sempre foi deixado de lado o currículo, mas tenho isso como currículo. E depois disso eu me formei como consultor de imagem, né? Já fundado a Empório 7 aí, que, como você disse, o maior propósito hoje é realmente transformar o homem na maneira de se vestir, não somente vender roupas. E agora nós estamos aí completando esse ano 9 anos no mercado, né? Encontrando aí realmente o nosso propósito, cada dia mais, e melhorando, né, a imagem daquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, que acreditam na história da Empório 7.
E hoje estou aqui para poder ensinar um pouquinho de tudo que eu já aprendi e vivi nessa vida inteira, né? Show de bola. E para você que está aqui nos acompanhando, eu gostaria que vocês curtissem esse nosso episódio de hoje, se inscreva no canal também e ative as notificações, porque a cada semana que entra, a gente posta novos episódios aqui com novos convidados. E é claro, comenta aqui o que você espera aprender com esse nosso episódio de hoje. Jonathan, agora para começar, eu gostaria de saber direto por você, o que é de fato a consultoria de imagem nessa parte masculina? Wesley, a consultoria de imagem hoje, né? Hoje eu trago isso para minha realidade dentro da minha loja, né? Tanto que hoje os meus colaboradores, né, são consultores de imagem formados também. E esse é o grande diferencial da loja. E o que é uma consultoria de imagem? Hoje a gente transita aí, né? Existem, né, 7 estilos universais que muitas pessoas desconhecem, não sabem o que é. Por exemplo, você com certeza é o estilo universal criativo, porque você trabalha na área de marketing, você trabalha na arte de audiovisual, então você precisa demonstrar isso para as outras pessoas. E como você consegue demonstrar isso antes de apresentar o seu trabalho? A maneira de se vestir, usando cores mais alegres, usando um óculos mais descolado, coisas mais irreverentes, né? Coisas diferentes. Isso mostra esse estilo, né, criativo. Então a consultoria de imagem é isso, é a gente entender o perfil do homem, entender qual é o propósito dele de vida, o que ele quer comunicar, né, com a sua imagem, e aí a gente prepara tudo isso, né, existem, né, hoje a gente ainda não tem esse produto, né, mas meus consultores agora vão começar a comercializar isso, a monetizar isso, que é um produto realmente, é um documento, é entregar para você, Wesley, ó, você é esse estilo, né, o seu hobby talvez seja curtir uma praia, ou sei lá, o skate, qual a maneira que você precisa se vestir, qual a maneira que você precisa se apresentar para as outras pessoas. Então a consultoria é isso, é entender realmente ali o perfil, né, do homem, entender para qual o propósito dele de vida, para o que ele quer alcançar através da sua imagem. Então é algo bem bacana, bem gostoso de ser feito, né, eu digo assim, que é um trabalho muito, que é muito gratificante. Porque, por exemplo, a gente já transformou muitas vidas dessa maneira, que as pessoas chegam lá totalmente perdidas, homem principalmente, né? Acho que o homem sempre sempre foi desligado, né? Vamos falar dessa forma, na maneira de se vestir. Só que hoje o mundo está nos obrigando, né? Felizmente ou infelizmente para algumas pessoas, a gente saber se posicionar no mercado. E você sente que o público masculino está realmente procurando mais isso, essa parte de consultoria? Wesley, tá. Eu falo que do início da loja eu sempre brincava, né? Falava pros clientes, falei, cara, eu acho que trabalhar com o público feminino é maravilhoso, porque mulher é muito consumista, mulher gosta de se vestir bem, mulher é preocupada com isso. Só que hoje eu vejo vamos falar, essa reviravolta, né? Do homem também se preocupar. Na verdade, hoje o mundo tá pedindo isso, né? Porque, por exemplo, tanto no mercado de trabalho, quanto também em relações pessoais, né? A mulherada hoje está bem exigente, vamos falar assim. Sim. Né? Além, claro, de ter um homem que tenha respeito, enfim, né? Todas as virtudes que a gente precisa ter, a mulher quer também ter um homem ao lado que se vista bem. Então, os homens estão passando a ter realmente uma maior visão ou uma maior preocupação na maneira de se vestir. Hoje mudou muito, tá, assim, vamos falar que tá de igual para igual, homem e mulher. O homem tá muito preocupado, sim, com a vaidade, com a maneira de se vestir. Aí eu tenho uma percepção, Jonathan, você pode até me corrigir se eu estiver errado, porque eu ouvi recentemente que sempre tem aquela primeira impressão, né? Sim. Que a pessoa tem de você ali ao te conhecer. E hoje, devido a essa questão mesmo do mercado digital, a primeira impressão está sendo mais importante de início do que o próprio conhecimento da pessoa. A pessoa vai pela primeira impressão, depois vai pelo conhecimento. E antes era o oposto, né? O pessoal buscava o conhecimento e até não se importava tanto com essa questão da imagem, né? Então, isso fez total sentido para mim. E tem muitos profissionais que não enxergam isso e se vitimizam da seguinte forma, ó, o meu concorrente não sabe da forma que eu sei, não tem o conhecimento que eu tenho. Mas está com sucesso. Mas está com sucesso e está tendo resultado porque se mostra, se expõe de forma estratégica. Cara, é isso mesmo que acontece? Falei isso na palestra, né, semana retrasada. Hoje tem muito profissional ruim, mas tendo sucesso, porque sabe se posicionar, sabe se apresentar, enquanto tem muitos profissionais bons que ainda têm esse preconceito, ou sei lá, né, talvez não se importa ainda com isso, deixando de ter o seu espaço no Mercado porque não sabe se apresentar. Isso é um estudo, né? Hoje
nós temos aí de 3 a 4 segundos para ter uma impressão de uma pessoa. Então é a nossa imagem, porque você não vai conseguir comunicar nada em 3 segundos, Sim. a não ser a maneira que você se apresenta. Depois, sim, você vai poder ter o tempo de sentar com aquela pessoa, de apresentar o seu trabalho, de mostrar o seu valor, né, de alguma forma, mas antes, a maneira que você se apresenta é crucial. É a frase que eu tenho no meu Instagram, né? A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E isso é verdade. Às vezes, uma porta aberta vai ser a única oportunidade que você vai ter, e se você se apresentar mal de início, depois nunca mais você vai conseguir reabrir essa porta, né? Então, às vezes a gente não tem uma segunda chance. E é engraçado que mesmo não sendo totalmente consciente pra gente, né? A nossa parte visual é muito forte, né? Sim, com certeza. Diz muito, cara. Hoje a maneira que a gente se apresenta diz antes de qualquer palavra, antes de qualquer coisa que você diga, a maneira que você se mostra, a maneira que você se veste, vai te impactar, vai impactar outra pessoa de alguma forma. É aquilo que a gente tá falando de questão de sucesso, né? Às vezes a pessoa pode, vamos falar do lado financeiro, né? Não gosto de usar muito esse exemplo, mas a pessoa pode não ter nada, mas ela sabe se posicionar tão bem que ela se passa a ter uma autoridade de, poxa, cara, esse cara aí realmente é muito importante, esse cara aí é muito especial em alguma coisa, porque ela sabe se apresentar, né? E do lado oposto, Jonathan, a gente comentou aqui que tem a procura, né, nessa parte de consultoria no público masculino está aumentando, mas o lado oposto ainda tem muito preconceito da parte masculina mesmo em quanto a isso. Por exemplo, eu chego num determinado ambiente bem vestido, há homens que de forma direta ou indireta agem com um certo preconceito com minha pessoa. Cara, eu falo que isso daí eu uso sempre um nome que eu não vou saber citar nesse momento, mas o quê? A pessoa, ela quer estar onde você está, ela quer ser como você é, porém ela não tem a coragem que você tem. Então, o que que ela vai fazer? Ela pode concordar fielmente, né? Ela não vai ter um preconceito, ela só vai tentar te desmotivar para ser igual a ela. Sim. Mas acho que a chave tá virando. A chave de todo mundo nesse quesito tá virando. Eu, por exemplo, eu já fui muito, cara, já fizeram muita piada comigo. E lá vem ele, ó, calcinha apertada, calcinha curta, né? No início, principalmente até que os amigos, aquelas pessoas mais próximas entendam, né, o seu propósito. Porque eu, se pegar minhas imagens lá de trás, do início, como eu disse, né, eu abri a loja para sobreviver. Então eu vendia aquilo que vendia na época. Então eu tenho algumas imagens que, cara, realmente olhando hoje é bem vergonhoso. E eu, por muito tempo, eu fui daquela forma. Então depois que eu fiz essa transformação, até as pessoas que me conhecem, que estão próximas de mim, até entender isso e respeitar isso também, porque passando a conviver com você, ou tendo muito contato com você, vendo o seu sucesso ali talvez, automaticamente, o consciente ou inconscientemente, a chave dela também vai virar. Então isso aí é só tempo, é só deixar. Faz a piada, mas daqui a pouco ele vai estar vestindo igual você, tranquilamente. E pelo que você falou, eu entendi que pra mim são duas formas, né? É a parte que a pessoa quer ter o seu resultado, mas não quer pagar o preço para ter aquele seu resultado. E até de certa forma é um tipo de inveja também. Porque inveja pra mim é o seguinte, a pessoa não quer ter a mesma coisa que você tem. Ela quer ter a coisa que você tem e assim, ao mesmo tempo tirar a coisa que você tem, né? Descer o seu nível pro mesmo nível da pessoa ali. Ela quer te rebaixar o nível dela, porque ela não conseguiu alcançar aquilo que você alcançou, e a maneira dela de te desincentivar sempre vai ser te criticando ou colocando algum defeito. Falo que tudo que você vai fazer hoje na vida sempre vai ter aquela pessoa que vai te impulsionar e aquela pessoa que vai te segurar para que você não faça. Talvez seja de forma consciente ou até mesmo inconsciente, né? Ah, cara, não faz isso, aquele amigo talvez que é inseguro, ou sei lá, cara, não veste dessa forma que não tá legal, mas é questão de visão, né? A gente, por exemplo, que tá sempre arriscando, tá sempre empreendendo, a gente tem uma visão diferente das outras pessoas. Então é só tomar isso como consciência e falar, cara, esse é meu papel, esse é meu propósito e vambora. Não vai ter ninguém que vai me desmotivar por conta disso, não. Aí você falou um pouco de confiança, eu queria te perguntar também, essa parte de a gente se vestir bem mesmo, afeta diretamente a nossa autoestima, a nossa confiança como homem ou não? Cara, eu posso estar errado, mas pra mim, né, eu acho que mais tem de valor em nós somos a nossa confiança, né, a nossa autoestima, por exemplo, porque você pode estar com
num dia mal, você pode estar passando por algum problema, mas, cara, quando você olha no espelho, você vê uma imagem legal, ou quando você se vê ali em algum lugar sendo respeitado, ou a pessoa te dando uma voz, né? Cara, isso transforma. Então, eu acho que realmente a confiança, a autoestima também, né? Vamos trazer isso para a mesma coisa. Eu acho que é a ferramenta mais poderosa que existe em qualquer pessoa, tanto no sexo feminino quanto também no sexo masculino, que isso impulsiona, né? A gente bem com a gente mesmo, a gente feliz, se sentindo bem, cara, todo o resto flui, vai automaticamente, né? Então, isso faz total sentido, né? E você como consultor, existe diferença entre o estilo da pessoa e a moda que a pessoa segue ou não? É basicamente a mesma coisa. Porque penso que tem pessoas que não necessariamente se vestem bem, mas apresentam ter um certo estilo que fica subentendido que ela tá se vestindo bem, que aquela roupa ali combina com ela de fato. Moda e estilo são duas coisas diferentes, né? Porque a moda ela é passageira, né? A moda sempre vai ser passageira. O estilo é aquilo que realmente você segue ali usando a vida inteira, né? Vamos ver se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas tem muita gente que realmente, cara, acompanhando a moda, se acha que se veste bem, mas pelo contrário, tá talvez sendo aí totalmente ridicularizado, né, por outras pessoas, porque, cara, eu tô na moda. Exemplo, vamos falar das marcas famosas hoje, as grifes, né? As pessoas compram aquilo ali que, não, porque eu tô na moda, porque eu tô usando uma Gucci, porque eu tô usando, sei lá, uma Versace. Cara, peraí, vamos entender lá. Você quer fazer parte de uma tribo, de um momento, ou realmente você quer criar um legado ali pra sua vida? Porque o estilo é isso. O estilo é aquilo que você vai viver a vida inteira. Sim. Claro, vai existir épocas que isso vai se transformar, vai se modificar, como já aconteceu comigo, mas você tem aquela crença, aquele hábito de ser daquela forma. Eu, por exemplo, hoje, a loja Empório 7, né, tratando do meu negócio, a gente não segue moda. A gente segue realmente aquele estilo que é atemporal, vamos falar assim, que vai ser para a vida toda. Porque moda, cara, ela é passageira. De 3 em 3 meses pra gente que vive isso, ela muda, ela tá algo novo, vem alguma coisa nova e tal. Ela não se fortalece por muito tempo. Né? Jonathan, agora pediram pra me te perguntar aqui, tá? Não foi uma pergunta que eu formulei, não, tá? Até porque, assim, você vai ver que a partir da pergunta eu acho que eu não preciso disso. essa parte da nossa forma de vestir mesmo, né? Da nossa imagem, colocando uma roupa em si. Hoje ela se sobressai em cima do nosso corpo físico, da nossa aparência, ou ainda não? A nossa aparência, o nosso corpo físico acaba ditando a regra antes mesmo das roupas que a gente veste. De forma nenhuma, cara. De forma nenhuma. Inclusive, do último convidado aí, o Júlio, né? O Júlio foi um exemplo claro disso. Hoje a gente tem uma amizade, mas quando eu conheci, o Júlio tinha essa crença e essa barreira na vida dele. De que, cara, eu sou gordinho, eu não posso me vestir bem, eu não tenho roupa que cabe em mim, eu não me sinto legal, as roupas não ficam legal. E hoje a consultoria também é para isso, porque tudo precisa ser feito de acordo com o biotipo, de acordo com a pessoa. Então, a moda, né, no Brasil, o padrão de confecção do Brasil, ele é universal. Então, a gente precisa ajustar e adaptar a peça para o corpo daquela pessoa. Eu, por exemplo, a vida inteira, né, desde os meus 14 anos, na verdade, eu sempre ajustei roupa, porque eu tenho um biotipo de braços mais curtos, uma barriguinha um pouquinho maior, então às vezes uma camisa P fica boa no braço, mas não fica legal na barriga, então eu sempre tenho que me adaptar e ajustar. E isso também faz parte da consultoria, né? É fazer o ajuste correto, é fazer colocar a peça na pessoa, né, vamos falar assim, da forma que ela tem que ser, na medida certa. E isso, né, por muito tempo foi uma barreira para essa questão de ditar, né, vamos falar assim, o peso, a estrutura do corpo. Porque normalmente você entrava numa loja, cara, eu tenho isso daqui pra você. E, por exemplo, o cara que veste o GG, às vezes o cara tem uma barriga do GG, mas o braço dele é de um G, vamos falar assim. Então ficava aquela blusa, aquela camisa larga, né, vamos falar dessa forma, aquela camisa larga, sem estrutura, com os ombros caídos, enfim. E aquilo ali causava um desconforto, claro, né, pra pessoa. Porque, pô, você vai lá, compra uma roupa, a roupa não fica legal. E aí isso foi criando barreiras para essas pessoas. Não, eu não posso me vestir bem porque essa roupa não fica legal em mim, a camisa aperta, a camisa marca minha barriga, né? Que aí talvez a pessoa quer colocar o que fica mais certinho no braço pra poder valorizar o bíceps ali, alguma coisa.
mas na barriga tá apertada. E aí começa aquela questão de ser ridicularizado, o cara olhar pra você também, pra ele mesmo, e falar, cara, não tá legal, tá apertado, tá justo demais. Então, hoje, moda não... o estilo, na verdade, né, não vamos falar moda, não existe corpo, não existe tamanho, não existe peso que dite isso, né? E assim, pra mim, eu tenho a percepção que a partir do momento que você se veste bem, a sua tendência é buscar melhoria também na parte física. Com certeza, com certeza. Eu sou uma pessoa que hoje, né, particularmente, eu tenho uma rotina física até por conta disso. Porque, cara, peraí, eu preciso me vestir bem, mas eu também preciso cuidar do meu corpo, né? Porque tudo anda alinhado. Pô, só vestir bem tá bom? Tá legal, mas peraí, vamos cuidar disso daí. Porque aí a gente tá buscando ser melhor, né? E aí as coisas Sim. vão melhorando, né? Dessa forma, exatamente. E agora, pro diferencial no mercado mesmo, Jonathan, a forma como eu me visto acaba se tornando um diferencial, eu sendo um empresário ou até mesmo uma pessoa sendo um colaborador numa empresa? Com certeza. Eu já escuto isso diariamente, né? Ah, cara, pra trabalhar eu não preciso me vestir bem porque meu Hum. cargo não exige isso. Pelo contrário, cara, talvez Deus tenha algo preparado pra você, né? Vamos falar do empresarial, talvez tenha um cargo ali te esperando, mas você não tá sabendo se posicionar nesse momento e por isso você não tá alcançando alcançando aquele objetivo. É basicamente ser antes de ter, né? Exatamente. Porque eu falo, desde da minha existência, vamos falar assim, no mundo empresarial, trabalhando. Por mais que eu não tivesse condição de vestir da forma que eu me visto hoje, né? Vamos falar da questão financeira, eu tentava me vestir bem. Eu queria ir trabalhar, independente se eu estava indo lá limpar um chão ou se eu estava indo, né, na indústria. Infelizmente, a gente tinha que usar uniforme, mas até a chegada do meu ambiente de trabalho, eu estava com uma camiseta legal, uma camisetinha limpinha, uma camiseta bem passada. Porque, cara, beleza, essa é a minha situação, mas eu quero mais. E para ter mais, a gente tem que buscar o respeito dessa maneira, né? Então, isso diretamente impacta, né, nos resultados da pessoa profissional. Então, seja lá o que você for, você não precisa estar num cargo elevado para se vestir bem, não. Começa ali aonde você tá, que aquilo ali vai te levar para um lugar diferente, com certeza. E eu estando num cargo já elevado Já como um elevado. líder, isso me ajuda no meu posicionamento também? Aí a gente vai falar sobre a questão de autoridade e respeito, né? Porque as pessoas respeitam quem sabe se posicionar, as pessoas escutam quem sabe se posicionar. Então isso daí aí é inegociável. Aí vamos falar para quem já ocupa um cargo, né, empresarial, um cargo de líder, principalmente, a pessoa tem que ter essa autoridade. A pessoa tem que passar isso. E como que a gente causa essa autoridade nas pessoas? Como a gente disse, antes de falar, a gente precisa se apresentar. Então, a maneira que você se veste vai trazer o respeito com que as pessoas tenham de você. Então, elas vão passar a te respeitar mais, vão passar a te escutar mais e falar, poxa, cara, eu quero estar onde esse cara tá, né? Porque a pessoa vai te olhar como um Sim. exemplo. Pô, o cara se veste muito bem, o cara, olha, ele tá sempre bem arrumado. Eu quero também chegar um dia e ser dessa forma. Então, isso pro líder, na verdade, vamos falar assim, isso é negociável. E assim também, Jonathan, a questão é que é uma forma da gente refletir a imagem da nossa empresa também, né? A gente como proprietário ou não, ou como colaborador ou não, a gente como proprietário, a gente tem que se vestir para até cobrar do nosso colaborador uma boa vestimenta também, para lá no final a gente ter aquela boa primeira impressão com o nosso cliente ali no final, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, eu atendi um cliente na loja que veio também, né? Conheceu a gente pela internet e ele falou, cara, eu preciso me vestir melhor porque eu estou sempre em reuniões importantes, fechando contratos grandes e eu já percebi que às vezes eu deixei de fechar algum contrato pela maneira qual eu me apresentei no momento. Então, eu acho que isso para minha vida agora, né, é essencial. E aí a gente fez todo o trabalho e falou, cara, não é achar, isso é essencial para sua vida. Porque é aquilo, cara, se você sabe cuidar de você, automaticamente as pessoas vão entender que você tem uma boa empresa, né? Que a sua empresa é uma empresa respeitada, a sua empresa é uma empresa que realmente tem sucesso. Então, como que eu vou, por exemplo, hoje um cara que vende um produto aí de mercado de 20, 30, 40 mil, vamos falar igual corretores de imóveis, né? É um exemplo claro disso. Como que eu vou vender uma casa de alto padrão se eu vou chegar lá talvez com a roupa amassada, uma camiseta desbotada, uma calça jeans rasgada, né? Então,
não é coerente com aquilo que você precisa, né? O respeito ou talvez o valor que você precisa gerar nessa pessoa. E talvez também, nesse exemplo, né, o corretor tá enxergando isso como custo ainda, não como investimento, né? Porque, assim, a partir do momento que você se veste bem, né, investe para se vestir bem, você vai ter o retorno lá na ponta, que a chance de você fechar um negócio aumenta. Com certeza, com certeza. Porque hoje eu tenho vários tipos de corretores. E aí que entra a consultoria. Cara, que você precisa alcançar do seu cliente. Vamos falar do corretor. Ó, Jonathan, realmente eu preciso atender um cara do alto padrão, um cara que já está num nível, né, acima, né? Então eu preciso causar nele aí uma impressão de mais autoridade, enfim. Não, eu quero atender ali o pessoal que compra minha casa e minha vida. Então calma aí. Vamos tentar conectar com a pessoa de uma outra forma, porque se você chegar muito também, aquilo acaba assustando. Então tem que ser coerente, né, na situação. Sim. E é muito, muito bacana também essa parte do exemplo que você deu do seu cliente que foi até a sua loja procurando a sua consultoria, né? De ter essa noção que, ó, eu tô perdendo contrato porque a forma que eu tô passando a minha imagem não tá condizente ali do que eu quero entregar pro meu cliente. Porque a partir do momento, né, que a gente tem essa noção, a gente tem a clareza do que procurar, a gente deve procurar para melhorar, né? Porque aí é outra forma de pensamento, né? Que nem o exemplo que a gente deu dos ruins profissionais que estão se sobressaindo. Talvez a gente olha para aquele cara ali, não, mas o cara é mau profissional e tá vendendo. Na verdade, a gente teria que perguntar, o que aquele cara tá fazendo para ter o retorno que eu não tô tendo? Exatamente. E a partir do momento que a gente vincula isso à imagem, a gente corre atrás de melhorar a nossa própria imagem. Com certeza, né? Com certeza. Que é aquilo que a gente falou da questão de sucesso, né? Ninguém quer pagar o preço, mas o cara que tá tendo sucesso, ele já tá pagando um preço, de alguma forma, né? Se investindo nisso e tendo, como você disse, tendo o resultado lá na frente. Porque, cara, não adianta você ter uma empresa boa se, por exemplo, eu vou chegar na empresa, vamos falar, tem uma estrutura que não é coerente. É como se você fosse um médico, e aí você chega naquele médico, ele tá sentado numa cadeirinha, né, simples, uma mesinha de madeira, mas lá na recepção ele te cobrou R$700. Você fala, cara, não faz sentido, né? Você já desvaloriza esse médico, porque, poxa, beleza, tudo bem, pode ser um excelente profissional, mas calma aí, o que ele me cobrou lá não tá coerente com o que ele tá me apresentando aqui. E aí você vai no contrário, você chega aquele consultório médico, tem aquele porcelanato maravilhoso, aí você entra dentro da sala, aquela sala maravilhosa, e aí o mesmo profissional, talvez da mesma área, te cobrou 1.400, o dobro daquele profissional, mas para você aquele ali tá sendo normal, vamos falar assim, tá? O valor coerente. Sim. Mas por quê? Ele soube gerar um valor naquele ambiente, né? É muito vinculado até à experiência que você passa pro seu cliente, exatamente, né? Uma coisa é eu chegar em uma loja qualquer de roupa, o cara me atender de qualquer jeito, e eu chegar na sua loja e você me atender da sua forma ali e me passar uma boa experiência no seu atendimento. Né? Eu falo isso na minha própria loja, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos, as pessoas compravam uma camiseta de R$69, choravam desconto, eu via, né, que eu não era valorizado, porque realmente talvez eu não estava entregando uma experiência e também não estava me conectando, né, me apresentando de acordo. E hoje, por exemplo, você entra na minha loja, meus consultores estão sempre muito bem arrumados, às vezes até mais do que eu brinco com eles, e naquela venda, né, naquele momento ali de fechamento de venda, claro, a gente tem nosso preço justo, mas você vê que a pessoa já ganha, você já ganha o respeito daquela pessoa, que ela não fica ali negociando, brigando desconto. Você, cara, a gente poxa, aqui realmente tem um valor, né? Aqui realmente o pessoal que tá aqui, eles sabem o que tá fazendo. O que eu tô comprando realmente é o valor, é o que eu estou pagando, né? O preço que eu estou pagando condiz com o valor que eu estou recebendo. Então, eu já vivi muito isso e eu sei os dois lados, né? Então é muito importante a gente ter uma boa apresentação e uma boa experiência. E, Jonathan, para eu ter mais resultado de fato, é melhor eu desempenhar essa parte de estratégia de imagem como estilo mesmo de vida ou não? Quando eu tenho uma reunião específica com um cliente ou vou para minha empresa, eu me visto bem. Aí quando eu tô em casa, saio pra rua, vou ali na esquina, você me vê com um chinelão, com um tênis, com a camisa rasgada. Então, para me ter
mais resultados na minha vida, eu preciso levar como estilo de vida essa parte de imagem ou não? Eu posso diferenciar entre profissional e pessoal? Wesley, com certeza, porque a oportunidade ela tá em todo lugar. Eu falo que talvez você pode sentar para comer um espetinho na rua e a oportunidade de um grande negócio na sua vida tá sentado do seu lado. E eu, pelo menos, né, talvez por viver isso, eu me policio muito. Então, assim, dificilmente você vai me ver, talvez, na rua de chinelo. Vai acontecer. Às vezes eu vou pro beach tennis, saio do beach tennis, passo em algum lugar, eu tô de chinelo. Mas, por quê? Porque as pessoas também não... Ah, cara, eu vou trabalhar, eu me visto bem, mas, sei lá, no meu final de semana eu vou pôr uma bermuda floral aqui, uma camiseta de time, um chinelo, tá tudo certo, é meu final de semana. Você também tá tendo contato com as mesmas pessoas, né? Talvez você tá tendo até contato com as pessoas que você vive no dia a dia. Então acaba que você não... Como que eu posso usar a palavra, né? Acaba que você não passa coerência naquilo que você realmente vive. Porque, pô, se um dia você tá dessa forma, no outro dia você... Não, então essa vida aí é uma vida de mentira. Você tá só se fantasiando pro momento, pra situação, mas isso não é o que você acredita, o que você vive. E eu, particularmente, falo isso pra todo mundo. Cara, se a gente tem que estar... Claro, né, existem ambientes e ambientes. Você não precisa pôr uma camisa social e uma calça pra você ir no espetinho. Aí, cara, você põe uma bermuda, põe seu tênis, põe uma polo, uma camisetinha básica, tá tudo certo, né? Porque ali pode ser que esteja realmente a grande oportunidade da sua vida. E eu falo tanto profissional quanto pessoal, né? Eu brinco isso muito com os meus clientes solteiros, né? Principalmente. Pra gente que é casado, a gente não tem essa preocupação. Mas pra pessoa que é solteira, cara, pode ser que seu amor da sua vida esteja na padaria. Sim. Vou buscar um pão na padaria, pode ser que a mulher para sua vida preparada para você esteja ali. E aí você perdeu uma oportunidade de conhecê-la, ou de arrancar um olhar dela, ou de ter esse contato, talvez, poxa, futuramente, né? Então, a gente tem que ser coerente todos os dias. É a mesma lógica do cardiologista que tá acima do peso, né? O rapaz que põe como é que fala? O cirurgião que implanta cabelo é careca, né? Você chega pra sentar na consulta, tá lá o cirurgião que implanta o cabelo, mas ele é careca, não existe isso. O nutricionista que talvez está acima do peso também, né? Tem que ter coerência, cara, tem que ter coerência, não tem jeito. É isso aí. Agora, Jonathan, eu gostaria de entrar contigo na parte educacional mesmo, dessa parte de estratégia de imagem. Eu, como homem, qual que é o primeiro passo que eu devo fazer para iniciar ali minha parte de estratégia de imagem, afinal? Primeiro, buscar um profissional que vá te ajudar a isso, né? Porque a grande maioria dos homens desconhece sobre estilos, desconhece sobre arquétipo, desconhece sobre o próprio cores. Perfil mesmo. Isso mesmo. Então é buscar um profissional ou buscar, por exemplo, uma loja que entenda ou tenha entendimento, que por isso que hoje eu falo com clareza, hoje nós somos a única loja em Uberaba que tem esse trabalho, que tem consultor de imagem, não tem nenhuma outra que exerce esse trabalho. Para que a pessoa te oriente, realmente te faça entender, te faça enxergar a maneira que você precisa se posicionar. Esse é o primeiro passo, né? E aí depois você vai construindo aquilo que você precisa, né? A transformação, principalmente de estilo, cara, ela demora um tempo. Até porque não tem como você abandonar uma vida ali para trás em poucos dias. Principalmente quando a gente fala investimento de roupa, né? Cara, você tem um guarda-roupa ali, peraí, vamos transformando isso aos poucos, vamos aproveitar aquilo que você tem, talvez usar em um outro lugar ou substituir por alguma coisa. Então o primeiro passo é realmente buscar um profissional ou buscar uma loja ou o que for que seja que faça ou te ajude nessa questão, né? Esse é o primeiro passo. E na parte de roupa agora, eu preciso necessariamente já começar com roupas de luxo ou não? Marca não determina qualidade, né? Vamos falar assim, não qualidade, tô falando em qualidade de tecido, eu falo qualidade de apresentação. Sim. Né? Até porque hoje existe muitas marcas que são totalmente desconhecidas no mercado, mas que entregam um produto que, assim, com muita qualidade, né? Então, hoje a moda tem, né, caminhando para esse lado, que é a moda minimalista, que é a moda sem nada, né? Hoje, por exemplo, principalmente as marcas o qual eu represento, dificilmente você vai saber qual marca que eu vou estar usando, porque ela é como essa camisa que eu tô, totalmente lisa, não tem marca, não tem logo, tem etiqueta interna que só você sabe. E então, acho que marca, valor, preço, né? Valor não, preço não determina se você vai se vestir bem ou não, né? Porque existe muita coisa no mercado hoje que não tem marca nenhuma e que te traz um posicionamento legal, cara.
E com poucas roupas eu consigo fazer várias combinações de look ali no final? Faz, Wesley, faz. A gente sempre faz isso na consultoria. A gente conseguir fazer combinações e variações entre poucas peças. Bom, por exemplo, né? Cara, eu quero investir e transformar meu guarda-roupa. Como que eu começo? Beleza, uma polo branca, uma camisa preta, uma camiseta básica azul marinho ou uma camiseta básica cinza. São cores primárias. E ali a gente pega uma bermuda, uma calça alfaiataria bege, uma calça alfaiataria preta, né? E uma outra bermuda cinza. Então você consegue fazer combinações entre essas 8 peças, né? Então a gente tem 4 ali, a gente consegue fazer... sou meio ruim de matemática, né? Apesar de ser engenheiro, mas vai dar mais ou menos ali 4 vezes 4, 16 variações diferentes. Então você consegue ter hoje, né? Principalmente a gente fala muito sobre isso. O guarda-roupa cápsula. Poucas peças, mas peças que combinam entre si e você consegue fazer uma grande variação. Então dá para com poucas quantidades a gente consegue fazer muita coisa bacana. Até porque se a gente tiver muita opção também, a gente até se confunde na hora de escolher. Né? Exatamente. O menos é mais, né, cara? Tudo pra vida eu acho que é assim. E também na hora do guarda-roupa é a mesma coisa, cara. Principalmente para homem. Se você não tiver um acompanhamento ali, talvez, que a consultoria, por exemplo, a consultoria a gente acompanha o cliente ali durante 3 meses, vamos falar assim. E para poder ajudar. Se você não tiver esse entendimento, acaba que, cara, você vai lá, vai comprar, sei lá, 10 camisas pro seu guarda-roupa, 10 polos, vai encher seu guarda-roupa todo, e na hora de você combinar ou fazer, você vai ficar totalmente perdido. Falar, e aí, por onde que eu começo, o que que eu faço, o que que eu uso e tal. Então por isso que quanto menos, mais fácil, né? Aí veste uma calça amarelada com a camisa vermelha. Vermelha, exatamente, cara. Eu vejo muita gente acontecendo, não, cara, mas é porque eu me sinto bem de vermelho. Não, tá tudo bem, não tem problema se você usar vermelho. Mas na parte de baixo você não pode pôr um preto, um bege, tem que pôr o laranja. Não, porque eu gosto da calça laranja, então é complicado. Jonathan, agora a parte de experimentar a mesma roupa. Eu preciso, toda roupa que eu vou comprar, eu preciso experimentar ou não? Achei aquela camisa ali bonita ali, é minha numeração, eu já compro, já levo pra casa ou não? Preciso experimentar. Experimentar, porque com toda certeza você vai precisar fazer algum ajuste nela. Hoje, 99% dos nossos clientes ajustam roupas, né? A gente faz o ajuste na roupa. É muito difícil encontrar alguma coisa que vai encaixar perfeitamente aos nossos olhos. Claro que talvez para a pessoa que não entende isso, né? Ela vai olhar e falar, não, ficou legal, mas vai ter sempre alguma coisa que pode melhorar. Então, por mais que o homem não tenha essa paciência de experimentar, você precisa colocar a roupa, a gente precisa fazer um ajuste correto, mudar talvez um comprimento, diminuir um pouco. Porque, cara, o padrão universal de roupa no Brasil, ele não se encaixa perfeitamente em praticamente ninguém. Então sempre vai precisar alguma coisa, algum ajuste. Então sem experimentar não tem como, né? E assim, é uma dor minha mesmo, porque às vezes eu vou comprar uma camisa P que fica boa, mas em determinado local a P fica curta, eu tenho que comprar M. Exatamente. Então assim, parece que as formas não seguem as formas não seguem um padrão claro ali, né? É por isso, hoje pro meu negócio, muita gente me pergunta, cara, por que você não tem um e-commerce? Eu falei, porque eu não consigo fazer um trabalho desse online. O dia que tiver um aplicativo, eu acho que pode ser que já até tenha desenvolvimento, que a gente consiga colocar o corpo real da pessoa ali, fazer ela, né, de alguma forma, talvez montar aquele look real ali naquela pessoa e a gente vê que realmente vai ficar bom aquela medida, tudo bem, mas enquanto isso não tem como. Por isso que hoje eu sou do físico, eu sou do tete a tete, porque eu sei que o trabalho qual eu executo não tem como fazer ele de forma, né, online, vamos falar dessa forma. E mesmo se for um cliente recorrente seu, talvez, por exemplo, um cliente que compra uma camisa hoje, vai comprar daqui 3 meses hoje. O corpo da pessoa pode ter mudado. Muda, com certeza. Ou o cliente adquiriu uma peça hoje de uma marca e a outra determinada marca ali tem alguma coisa um pouco diferente, né? Talvez ali um braço mais alongado, um comprimento mais alongado de camisa. Então, vai sempre ter essa variação. Não tem como comprar só pela peça, né? Não sei quem não se importa muito com isso, tá tudo certo, mas... E agora entrando na parte das cores das roupas, também influencia na forma com que as pessoas me percebem? Com certeza, cara. A psicologia das cores diz isso, né? Toda cor que a gente passa, a gente quer transmitir de forma inconsciente alguma coisa a outra pessoa. Vamos pegar o exemplo do azul marinho. Azul marinho é uma cor que traz confiança,
que gera credibilidade e que gera respeito nas outras pessoas. Então, Jonathan, eu estou indo para uma reunião, qual a pessoa precisa ter uma confiança em mim. Então, use o azul marinho. Eu estou indo agora para um encontro, o qual eu quero com que a pessoa perceba que eu seja uma pessoa sensual. Você vai usar ali os tons de vinho, né, vermelho, não são muito usual, mas o vinho, o vermelho, o roxo, são cores que trazem essa sensualidade. Jonathan, eu quero ser aquela pessoa inacessível, né, vamos falar dessa forma, como por exemplo um juiz. Por que a vestimenta do juiz é preta, né? Por que os advogados usam preto? Por quê? Eles precisam ser inacessíveis. Eles precisam ter essa autoridade. Peraí, calma aí. Aquele cara ali não é fácil ir lá chegar nele, não. Então, a cor influencia diretamente. É aquilo que a gente falou, igual do estilo criativo. Como que eu percebo que a pessoa é criativa? Pela roupa que ela veste. Ela vai pôr sempre um amarelo vivo, uma cor viva, um laranja, alguma coisa, porque isso transmite alegria, isso transmite criatividade, isso transmite essa questão do marketing mesmo, vamos falar assim, de quem trabalha nessa área, né? Que é uma pessoa criativa, que é uma pessoa descolada e tal. Então, na percepção de cores, né, isso é um estudo, né, de psicologia de cores, isso influencia diretamente. E eu consigo ser discreto na forma com que eu me visto e diretamente também passar um certo tom de autoridade e posicionamento, mesmo com a descrição ali da forma que eu me visto? Claro, claro. Aí são elementos que vai completar essa vestimenta, né? Vamos falar, cara, eu quero ser uma pessoa mais discreta, mas eu quero passar autoridade, então eu vou usar uma camiseta básica e vou colocar um blazer. Ou vou usar um bom relógio. Ou talvez eu vá colocar aí uma camiseta básica com cinto, porque isso traz uma formalidade, isso gera uma autoridade. Então aí são elementos e você vai se permanecer discreto. E agora da parte das peças no meu guarda-roupa, quais peças não devem faltar? Eu preciso ter, toda vez que eu abro meu guarda-roupa, eu preciso ter aquele tipo de camisa, aquele tipo de calça, aquele tipo de sapato que seja. Quais peças não devem faltar no meu guarda-roupa? Hoje, para o homem, eu falo em geral, né? Um blazer, qualquer homem tem que ter obrigatoriamente. Ah, Jonathan, isso não faz o meu estilo de vida, eu não preciso. Cara, é porque você ainda não entendeu que tem um evento que você precisaria estar com blazer. Mas um blazer, uma polo, né? Uma polo é fundamental. Camiseta básica, uma camisa social, uma calça em sarja, um jeans também, cai bem, né? Porque o jeans ali pro final de semana e etc. Sapato, cara, eu sempre falo em dois, né? Um sapato que a gente chama de sneaker, perdão, falando sneaker é salgadinho, sneaker, um sneaker que é um sapato mais casual e um sapato social. Então isso são peças obrigatórias no guarda-roupa de um homem. Claro, aí a gente fala em acessório, um relógio, um perfume também, que isso aí faz um incremento do geral, né? E essa parte do blazer você falou, é muito interessante, porque eu te contei que ano passado eu e meu sócio ficou 2 meses lá em São Paulo, e teve alguns eventos que a gente foi lá a trabalho, que assim, se você não tivesse vestido a caráter, você não entra. Não entra. Isso hoje, aqui em Uberaba, né, a gente mora numa cidade interior ainda existe, mas, por exemplo, em São Paulo, existem locais que existem regras de vestimenta. Restaurantes que você só entra se você estiver vestindo de acordo com o que o chefe da casa que determinou. Isso não é, cara, mas eu me visto da forma que eu... Não, cara, é respeito ao ambiente. Né? Se o cara talvez vai te gerar uma experiência ali legal, ele quer que você também esteja à altura daquilo. Então existe, por exemplo, até já tem um corte na internet do chefe Jacan, que ele tá, não sei se você já viu, ele tá na praia de terno e gravata. Fala, se vocês podem ir no meu restaurante de bermuda e chinelo, eu posso vir na praia de terno e gravata? Por que vocês vão achar isso esquisito? É exatamente isso, cara. Se você tá num ambiente que, como se diz, muito bacana, cara, você tem que estar à altura daquilo ali. Né? E não é vaidade isso, realmente respeito, tanto pelo ambiente e respeito consigo mesmo. E agora ainda falando sobre o ambiente me molda a forma com que eu me visto ou não? Se eu estiver inserido em determinado ambiente, ele vai guiar a forma com que eu vou me posicionar. Influencia. Eu tenho exemplos claros, né, próximos de mim, de amigos meus também, que mudaram ali o ambiente, mudaram talvez
trabalho também, os lugares o qual frequenta, que você passa a se sentir incomodado se você não tiver, talvez, coerente com aquele local. Então, acho que para tudo na vida, né, cara? Não só para a forma de se vestir. Eu acho que até a maneira com que a gente leva a vida, né, o ambiente o qual a gente está inserido, se impacta diariamente na maneira que a gente quer ser, né? Se você está num ambiente onde as pessoas querem que você prospere, querem que você seja uma pessoa melhor, né? Você vai buscar todos os dias fazer algo para que isso aconteça, porque o ambiente vai te moldar. E assim também no ambiente onde as pessoas se vestem bem. Se você estiver se vestido de forma errada, aquilo vai te trazer um incômodo, né? Como se diz, vai ser aquele patinho feio no lugar? Sim. Não, cara. Peraí, deixa eu me enquadrar também no ambiente onde eu estou, para mim também me sentir de igual para igual com as pessoas o qual estão ali. É porque é mais fácil a gente mudar de ambiente do que tentar mudar o ambiente, né? O ambiente sempre vence, não tem como. Exatamente. Acho que nem você falou, não só para essa parte específica, né? De imagem, em qualquer situação. Eu tô lendo um livro essa semana que se chama Hábitos Atômicos. Aí ele fala muito sobre essa questão de mudança de hábito, né? Da gente implementar bons hábitos na nossa vida e até, de certo ponto, tirar maus hábitos na nossa vida. Então tem essa parte que ele fala muito sobre ambiente, que até tem alguns estudos, por exemplo, de prova social, que eles traçam, não sei se você já viu esse estudo, eles traçam 3 retas assim, num papel, e traçam uma reta num segundo papel, que é igual a uma das 3 retas do primeiro papel, né? E entra uma pessoa na sala e entra várias que são atores, né? E na cabeça da pessoa fica claro, né? Por exemplo, tem a reta A, B e C. E a segunda folha, a única reta parece é igual a B. Aí a pessoa na cabeça dela, ó, é igual a B, não tem como, né? Aí todos os outros atores, não, é igual a A, é igual a A, é igual a A, é igual a A. E aí todo Aí ele começa, como assim? se questionar, né, velho? Aí ele se questiona a ponto de falar que é igual a A também. Então, assim, a prova social do ambiente moldou, mesmo ele vendo que estava errada, assim, a resposta das pessoas ali, dos atores, né? Que ele não sabia que era atores. Sim. Ele também falou que era nesse exemplo ali. É a influência, né, cara? Isso é tudo da nossa vida é influência. Às vezes você tem uma opinião, mas existem outras 5 diferente da sua, você acaba aceitando ou discordando, né, na verdade, da sua própria opinião para se encaixar naquilo ali, né? Mas é isso daí a gente já falando até de propósito. Pô, peraí, não, cara, se você tem um propósito claro, se você tem uma coerência de vida clara, nada vai te mudar, nada vai te moldar. Eu, por exemplo, vivo em vários ambientes, sim, mas eu sei o que realmente faz sentido para minha vida, o que realmente eu quero para minha vida, porque senão você se perde, né? Aí já entra a parte da identidade. Né? Isso, identidade, bacana, mas é isso mesmo, é a identidade, né? Então, assim, eu falo que, cara, se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que frequentar lugares onde aquelas pessoas estão sendo melhores. Eu, por exemplo, eu sou um cara novo, né? Apesar de parecer muito velho, né? Quem tá falando? Parecer um senhor já, tá brincando. Mas eu sempre tive isso muito claro, né? Até os meus 25 anos, cara, meu ambiente era festa, era balada, era, né, como se diz, bares, enfim. E aí um dia eu comecei a refletir sobre isso. Cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Então, peraí, deixa eu me sair desse ambiente, deixa eu me colocar nos ambientes onde eu quero realmente ter como identidade de vida, né? Como parâmetro de vida. E aí é exatamente o que acontece com a gente. Aí a gente começa a parar de frequentar alguns lugares, às vezes até de se comunicar com algumas pessoas, porque não faz parte mais do seu estilo de vida, né? Aquilo que você quer pra sua vida, o resto. Jonathan, agora falando sobre a Empório 7. Como é que surgiu essa ideia da loja? Porque você falou que no começo você era um sacoleiro, né? Que em São Paulo buscava as roupas para revender aqui. Muitas pessoas fazem isso e pensam que há 10, 15, 20 anos você não teve a mentalidade que você teve e virar a chavinha. Quando que você virou a chavinha e passou a ter a percepção como um empresário mesmo, que tinha que seguir esse segmento de consultoria de imagem, ter uma empresa mais maturada no mercado, que chama um público específico de clientes ali? Como é que surgiu essa ideia? Quando você teve essa virada de chave para Empório 7? Cara, essa virada de chave da loja, ela aconteceu há mais ou menos uns 4 a 5 anos, né?
primeiro, quem me fez ter essa virada de chave foram os meus próprios clientes, porque eles começaram a realmente procurar outras coisas, né? Vamos falar assim, aquele meu cliente que fazia faculdade comigo, ele formou, ele tá vindo frequentar outros ambientes, tá vindo procurar algumas outras coisas. E aí eu falei, cara, peraí, meu cliente tá mudando, né? O que eu vendo hoje não cabe para ele mais. Então, peraí, deixa eu entender o que ele quer agora da vida, aonde que ele quer chegar. E foi onde que teve essa virada de chave, que a nossa loja deixou de ser uma loja comum, né, de roupas, passou a ser uma loja que, o nosso foco agora é potencializar a imagem do nosso cliente, é potencializar a imagem do homem. Então, há mais ou menos 4 anos isso aconteceu. E aí eu tive essa virada, fui procurar estudar, fui procurar conhecimento, fui procurar referências, né? E que me trouxeram, né, até aqui, mas hoje ainda estou sempre em constante mudança, porque eu acho que todo momento a gente está se transformando, a gente tem que virar alguma chave, o mundo está mudando muito rápido, né? Sim. Muita coisa. Então, essa virada de chave aconteceu há mais ou menos, e te respondendo há mais ou menos 4 anos. Quando eu entendi realmente que os meus clientes já queriam alcançar outras coisas, já tinham outros objetivos de vida, né? Porque até ali, com 5 anos de loja, eu ainda estava ali na galera da faculdade, na galera da festa, na galera da balada, né? Do homem que queria só curtição, sair, etc. E aí, esses clientes passaram, opa, peraí, agora eu quero ser empresário, agora eu quero ter uma família, agora eu quero viver dessa forma. Então, vamos nos transformar aqui, porque realmente tem essa necessidade. E foi nesse período também que você descobriu que era essa sua vocação? Porque você falou que se formou como engenheiro civil, não tem nada a ver com esse segmento. Nada que eu fiz na minha vida até hoje, se fala, cara, como que você parou aí? Eu falei, foi Deus mesmo que me encaminhou, porque, na verdade, quando surgiu a ideia da Empório 7, era para me sobreviver. E depois de 4, 5 anos, realmente, ele foi num período até próximo, antes de pandemia, que eu comecei a entender. Falei, cara, é isso aqui que eu amo. É isso aqui que é meu propósito de vida, né? Foi quando eu entendi o meu propósito de vida também, falei, meu propósito não é vender roupa mais. Meu propósito é fazer com que o homem seja quem ele realmente tem que ser, né? Mostre ao mundo o que ele realmente é. E aí foi onde aconteceu essa grande virada de chave na minha vida, né? Tanto pessoal quanto também na vida empresarial. E aí hoje, como a gente diz, né? Ter uma empresa mais madura, ter uma empresa que realmente não seja só mais uma empresa, né? Só mais uma loja, por exemplo. E como é que funciona o seu atendimento hoje com o seu cliente? Por exemplo, eu cheguei lá na sua loja hoje, como é que é desde a minha chegada até a minha parte de consultoria ali? Né? A gente faz toda a recepção, né, inicial, né, para conhecer a pessoa, se apresentar pelo nome, etc. E aí, antes de tudo, a gente faz essa consultoria, que é o quê? Entender o objetivo pelo qual o cliente está buscando aquela determinada peça de roupa, né? Para a gente poder ser assertivo na entrega do produto. Então, por exemplo, Wesley, Jonathan, quero uma camisa, vim comprar uma camisa social rosa. Peraí, pra quê, Wesley? Ah, cara, porque eu vou no batizado. O atendimento de vocês, então, é muito questionador. Muito. Às vezes, hoje em dia não tanto, mas no início, cara, isso causava até alguns desconfortos. Até no WhatsApp. Eu já recebi feedback de cliente, falei, cara, eu só queria comprar uma camiseta. Aí eu tinha que explicar. Não, mas calma, cara. A gente sabe qual que é seu objetivo, mas esse é o meu papel de te mostrar o que realmente faz sentido pra sua vida. Porque senão a gente vira só mais uma loja, o cara entra lá, compra a camiseta, e aí é igual eu estava citando um exemplo. Ah, eu quero comprar uma camisa rosa, mas por quê? Era porque eu gosto do rosa, mas aonde você vai usar essa camisa? Ah, eu vou usar num chá revelação. Cara, peraí, você tá torcendo para que seja menina, então? Por exemplo, né, chega o pai lá da menina, vou fazer um chá revelação, quero usar uma camisa rosa, mas cara, então seu desejo é que seja menina? Não, peraí, vamos usar o branco, vamos usar o bege, que são cores neutras, são cores que você não tá, né, ditando a sua preferência, se for o sexo masculino ou sexo feminino, enfim. Então é mais ou menos isso. É pra gente direcionar a pessoa da melhor forma. E isso, querendo ou não, é uma forma até de respeitar o cliente do investimento. Sim. Né? Não é só por comprar. Cara, por que comprar? Eu
eu falo com sinceridade, os meninos também, que os consultores da loja também fazem isso muito. Às vezes a gente deixa de vender, né? Porque não faz sentido, entendeu? O cara chegar lá, claro, nunca aconteceu de falar assim, não, você não conseguiu vender? Não, a gente vende. O cliente dá a abertura da gente poder mostrar o que ele realmente, que ele precisa. Mas de falar, cara, isso não faz sentido, isso não é pra você, isso é uma forma de respeitar, não, cara. Sim. Não é só vir cá, quero só comprar e sair e ir embora. Então, assim, é muito questionador. A gente faz essas perguntas, né? Entende o objetivo, se é festa, se é, sei lá, me apresentar melhor, ou se é realmente só pro meu lazer, ficar em casa, pra gente poder direcionar, né, da melhor forma as peças para ali, as peças que a gente tem pro cliente. E como é que é o corpo do seu time hoje? Todos os seus colaboradores são consultores hoje? Todos os colaboradores, todos os consultores, né? Hoje a gente tem, além dos consultores, tem algumas outras pessoas que trabalham dentro da loja, né? Não como operador de loja, que faz organização de estoque, financeiro, administrativo, mas os nossos consultores que eu tenho hoje, eles são formados em consultoria de imagem também. Então não é somente, porque virou moda também, né? Hoje no mundo, assim, dos lojistas, hoje virou moda falar, eu sou consultor de imagem, eu sou consultor de estilo. Não, mas né? virou moda ser ou virou moda falar? A falar, Ah, tá. né? A falar. Virou moda falar. E eu vejo muitas publicações, a loja, sou consultor de imagem. Mas peraí, não é ser consultor, não é só entender de roupa. Tem um estudo, tem uma Sim. formação, né? Isso leva um tempo, igual os meninos ficaram aí fazendo quase 10 meses fazendo um curso, né? Online, não existe curso presencial ainda em Uberaba, mas de forma online. E isso levou um tempo. Então, hoje a gente tem essa autoridade, fala, não, realmente, eu entendo o que eu tô fazendo. Né? Não é só balela, não é só conversa fiada, não. E os seus clientes chegando lá hoje, qual que é os principais erros que eles cometem ao se vestir? É não saber combinar, né? Igual a gente tava falando, né? Querer colocar a camiseta vermelha, a calça amarela e o tênis cor-de-rosa. Vamos falar assim, e a né? chinela com pré. Isso, e o chinelinho. Oh, Deus. É como as mulheres falam, né? Meu marido só sai com camiseta de time, bermuda floral e chinelo atrás de mim, né? Isso é algum dos erros, assim, mais anormais que a gente tem. Mas hoje, a grande maioria dos homens estão muito conscientes também, né? Tipo assim, acho que a acessibilidade à informação que a gente tem hoje, né? Ali na internet mesmo, você consegue ter acesso a muita coisa que vai te ajudar a se vestir melhor. Tanto que hoje o nosso trabalho na rede social é isso. Se você entrar no meu Instagram, dificilmente você vai ter uma vitrine de peças lá. Você não vai entrar e ficar vendo camiseta. Não, a gente vai estar ali dando uma dica, Sim. a gente vai estar ali ensinando alguma coisa. Mas a parte educacional. Isso, mesmo, né? isso. A nossa rede social é basicamente isso. Às vezes até as pessoas entram no nosso Instagram e falam, cara, é muita pouca opção de... Porque como o seu cliente, você visa é o público físico mesmo, né? A pessoa ia até a sua lógica. Não faz sentido você ficar postando roupa. Exatamente. E é porque também não é o nosso objetivo, né, cara? Só vender roupa. Eu falo, nossa, tanto que hoje se você entrar na minha loja, o que eu tenho disponível ali visivelmente é 5% do que eu tenho em estoque. Sim. Tudo fica lá guardado. Porque eu sei que se a gente expor tudo ali, talvez o cliente chegue, se identifique com alguma coisa que não faça sentido para ele, de alguma forma ele vai querer talvez levar aquilo ali e vai ficar insatisfeito num outro momento. Então por isso a gente tem, vamos falar assim, aquele VM, aquele layout exposto ali, mas tudo tá guardado lá dentro porque realmente é a gente que direciona aquilo que é importante para o cliente. E se tratando de mercado, como é que você visa aí os próximos anos da Empório 7? A expansão, a parte franquia, qual que é o seu pensamento? Franquia, eu vou ser bem sincero que eu nunca tive paixão por isso. Porque eu acho que o trabalho que a gente desenvolve não é qualquer pessoa que consegue fazer. Não é dizendo que a pessoa não tenha vontade, mas é porque tem que amar aquilo que faz. Sim. Então, assim, franquia, por exemplo, projeto de franquia, porque o franqueado, né, a pessoa que compra franquia, ela é só um investidor. Ela não vive aquilo ali no sangue, ela não tem aquela paixão por aquilo ali. Então, não faz sentido eu vender uma franquia da Empório 7 sabendo que talvez o cara ou o dono, né, dessa loja vá fazer o trabalho que a gente tem como propósito. Então, assim, a gente tem um futuro muito grande, tem muito projeto de expansão, né? Hoje eu tenho a
a minha marca própria, que tá crescendo muito, a gente tá ganhando um espaço muito bacana, né? Eu falo que com clareza hoje a gente entrega o que as grandes marcas nacionais e internacionais entregam também, que a gente, graças a Deus, conseguiu ter acesso onde essas marcas têm, né? Em confecções que essas marcas têm. Então hoje a nossa marca tá crescendo bastante, já tem um projeto futuro de expansão aqui para Uberaba e um nicho que eu ainda não posso revelar, mas é um projeto que vai ser muito legal também para a parte de alfaiataria. Em breve, se Deus quiser, Deus permitir, a gente vai estar colocando isso para rodar, né? Então, assim, para o futuro, eu penso na expansão, mas expansão em rede, né? Tipo, da própria loja, em crescer isso, em levar isso para mais lugares, principalmente onde ainda não existe esse tipo de trabalho. Então, assim, o que Deus permitir, talvez a gente tem muita coisa para executar, né? Vontade e desejo. Então, tem muita coisa para acontecer agora. Você tá dentro da bolha da moda. Eu tô fora totalmente, mas assim, mesmo fora, e mesmo você me falando que muitos homens hoje tá mais consciente disso, eu entendo que esse é um mercado bebê ainda, tem muita coisa a se explorar. Por mais que tenham muitos homens conscientes, a grande massa ainda não tá consciente referente a isso. Essa fatia ainda tá muito pequena, né, cara, no mercado da moda, do varejo masculino. Então tem muita coisa. Eu falo do sentido mesmo estratégico da coisa, né? Entendeu? Eu me vesti de forma estratégica. Eu acho que esse mercado é um... Não, tem muito a explorar, tem muito a explorar. Eu falo, até olhando aqui na nossa região, cara, eu falo que nós não conquistamos, acho que nem a metade do espaço que a gente tem como intenção de conquistar. Mas isso é um trabalho, né? Isso vai acontecer um dia, né? As pessoas vão transformando, vão se modificando, vão tomando consciência e, consequentemente, isso vai aumentando, né? Essa consciência em geral. Então tem muita coisa a ser explorada ainda, com certeza. E agora a parte dos depoimentos, dos antes e depois? Você transformou muitas vidas aí já? A do Júlio você mostrou aquele dia, né? Ela é surreal. A do Júlio eu tenho, inclusive, na minha palestra lá, eu tenho a foto dele, de alguns outros clientes, mas nesse tempo aí que a gente já tem feito esse trabalho, cara, já aconteceu muita transformação. A gente recebe muito feedback positivo, né? Tanto da pessoa, quanto da pessoa também, qual essa pessoa vive. Igual às vezes o cliente vai lá na loja sozinho, o homem, né? Vai sozinho na loja, e quando chega em casa, ou quando vai sair com a esposa, ele sai da maneira ali com que a gente ajudou ele a se vestir, cara, e futuramente essa esposa vem na loja, cara, você mudou a vida do meu marido, você mudou a forma com que eu vejo ele, né? Hoje eu consigo amar ele talvez até mais, ter uma paixão. Porque na verdade, isso não determina o amor, né? Sim. Mas, às vezes as pessoas, cara, dá pra ser melhor e o homem fica resistente a isso. Quando isso acontece, cara, querendo ou não, aflora uma paixão, a pessoa se sente melhor ali com a outra, com a presença da outra. Então, assim, já foi muitas vidas transformadas, a gente já teve muito depoimento, muito testemunho lindo de se ver ali na loja. Fala, cara, um dos exemplos também que eu tenho na minha palestra, que é um dos clientes muito importante para mim, assim, que é o Valdivino, que também foi uma transformação, assim, 360, cara. O dele foi uma transformação muito muito grande, e a gente viu o resultado que aquilo causou. Assim, aonde a empresa dele chegou depois que isso aconteceu, né, da maneira que ele começou a se posicionar diferente. Então isso é realmente muito gratificante, né, aquilo é a concretização do nosso propósito, é saber que a gente está no caminho certo, né, isso me deixa muito feliz, cada vez mais apaixonado por aquilo que eu faço, né. E você falou que a maioria das vezes chegam homens lá de forma individual lá na sua loja, mas chegam mulheres lá também querendo que você faça educação pro marido. Pro marido, isso acontece demais, né? E aí, o que a gente sempre fala? Cara, vamos presentear ele primeiro, né? Leva lá, porque aí talvez ele não vai gostar, vai vir trocar, mas a gente vai convencer ele. Mas a grande maioria, eu acho que o homem ele é muito acessível a isso, né? Principalmente o homem, acho que importa muito com a opinião feminina, né? Então, quando ele ganha um presente ou ganha alguma coisa, dificilmente a pessoa vai ficar resistente e falar, não, isso aí não faz sentido, não. Ele vai colocar, e aí a transformação vai acontecendo aos poucos, né? Você tem mulheres que chegam lá, não, mas meu marido não usa isso aqui de jeito nenhum. Presenteia.
Aí daqui a pouco tá 2, 3 meses, o marido tá indo lá comprar por conta própria. Tá vendo? Essa é o passo, você precisa dar o passo. Dá o passo e deixa que o resto acontece. Eu peguei essa sua estratégia agora, viu? É mesmo? Você vende um número a mais pro cara ir lá trocar. Né? Aí o cara já tá dentro da sua loja. Fala, agora acabou, velho. Não, mas isso não é intencional, não, de verdade, né, não. É porque, às vezes, hoje a gente tenta conseguir ser mais assertivo possível, Sim. né? Mas é muito difícil, né? Principalmente quando se trata de um presente, você conhecer... É aquilo que a gente fala, e a gente deixa isso muito claro. Ó, colocou, por mais que tenha ficado bom, manda uma foto pra gente, ou, sei lá, traga aqui na loja, porque dá pra melhorar. Então... Claro, né? A intenção também é trazer o cliente para o nosso ambiente, conhecer mais o nosso trabalho, né? Mas não necessariamente só isso, né? Porque na maioria dos casos eu acho que muitos homens não conseguem nem se enxergar, né? E a partir do momento que ele veste ali determinada roupa, ele passa a se enxergar e fala, faz sentido. Então vou lá conhecer a Empório 7, bro. Entendeu? Então assim... Talvez o cara, não é que o cara seja desleixado intencionalmente, né? Talvez é uma coisa que ele age de forma não intencional e a partir do momento que ele se vê, ele se sente bem e assim ele começa a ser mais ativo nessa parte de se vestir melhor, né? É se permitir primeiro, né? É aquilo, né? Às vezes o cara tem aquela resistência ou até mesmo o preconceito que você falou, né? De, cara... Será que vale a pena e tal? O cara se permite ver que aquilo transforma de alguma coisa, de alguma maneira ali, até a visão dele para ele mesmo. E isso acontece naturalmente, né? Depois a pessoa entende que, cara, é bom, velho. O negócio não machuca, não. É por que eu não posso me vestir bem? Por que eu não posso me vestir assim todos os dias, né? Mas a grande maioria, a gente cria... Homens, né? Principalmente, a gente viveu nessa cultura de que, tá tudo certo, o que eu colocar tá legal e já era. E não é bem assim, né? Jonathan, agora uma pergunta séria pra você. Não que as outras não tenham sido, né? Mas eu gostaria de saber por você agora, a forma com que eu me visto, de forma intencional e melhor, afeta diretamente as minhas vendas lá no final, eu tendo um produto, eu tendo um serviço, me vendendo como imagem mesmo, como branding, isso influencia de fato? Diretamente, cara, diretamente. A forma com que a gente se veste impacta diretamente nos resultados profissionais e também nos resultados pessoais. Eu gosto sempre de falar, qual que é a sua busca hoje? Cara, meu resultado profissional, é minha venda, né? Então, isso vai impactar, com certeza, de alguma forma, o crescimento da sua empresa, o resultado da sua empresa, né? Porque é aquilo, portas serão abertas. Então, talvez lugares que você ainda não teve acesso, talvez mesas os quais ainda você não foi convidado para sentar, ou pessoas que não te escutaram, passa a te escutar, passa a te convidar e passa a abrir portas para você. E assim também no mundo pessoal. Cara, se eu sou uma pessoa solteira, eu quero conquistar uma outra pessoa, a maneira com que eu me visto, isso vai impactar diretamente nessa conquista. Então, se eu quero deixar de ser solteiro e ter um relacionamento, é um resultado, né? E sabendo se posicionar, sabendo se apresentar, o resultado sempre vai ser positivo, tanto pessoal quanto profissional. E até uma boa pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos, né? Eu quero me relacionar com outra pessoa que esteja bem vestida, que esteja com uma boa imagem. Se eu almejo isso, eu preciso trazer isso para minha vida também. Que provavelmente uma pessoa próxima a mim vai se relacionar comigo pela forma com que eu me visto também, pela forma com que eu me posiciono, né? Então é a gente trazer realmente consciência para mudar essa chavinha, né? Com certeza, com certeza. Aquilo que a gente quer para nossa vida tem que começar em nós mesmos, né? Sim, essa é a regra. Jonathan, e aí, gostou do papo? Cara, por mim nós podíamos ficar aqui mais umas 4 horas. Tem que saber se o pessoal gostou, né? Mas eu acho que foi bacana, né, Wesley? Mentoria, você vai ver, ó. O próximo episódio que eu vou gravar com você, eu já vou estar de blazer. Rapaz, a transformação vai começar. Vai começar. Mas antes da gente ir para a mensagem final, Jonathan, eu gostaria que você agora passasse para a gente, para o pessoal, como é que o pessoal te encontra nas mídias, o endereço lá da Empório 7, para ter uma proximidade maior com você. Bacana. Ó, hoje, né, nas redes sociais, o meu Instagram é JonathanMRQS, né, que seria a abreviação de Marques, e o nosso Instagram da loja é Empório 7 Prime,
né? Estamos localizados em Uberaba, na Avenida Guilherme Ferreira, 2270, porém, atendemos aí o Brasil todo, conseguimos através do WhatsApp hoje também realizar essa consultoria, né? É um pouco mais demorada, é um pouco mais, né, complicada, mas complicada no sentido de atendimento, né? Vamos falar assim, um pouco mais demorado, mas a gente consegue alcançar a nível Brasil. E, claro, quem estiver acompanhando esse podcast terá um desconto especial lá na loja. Então, ó, vim através do podcast. Só nos mencionar aí que vai ter um desconto especial e um atendimento diferenciado, com certeza. Vou lá também, vim através do podcast, eu vou ganhar desconto. Já vai ganhar o desconto, Mas, Jonathan, agora eu quero que você deixe uma mensagem final, principalmente para o pessoal, né, para os homens que ainda não enxergam essa parte a parte de imagem, de estratégia de imagem com bons olhos, né? E até mesmo sabem que é necessário, mas não enxergam isso com bons olhos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses homens aí. É o que eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou. Gostando ou não, a maneira com que a gente se apresenta ao mundo diz muito sobre nós mesmos. E isso, volto a repetir, abre e fecha portas. Cria ou tira conexões da nossa vida. Então, que você possa tomar consciência de que a maneira com que você cuida de você mesmo, a maneira com que você se apresenta, vai impactar diretamente nos seus resultados pessoais, profissionais. Já disse isso várias vezes aqui. E principalmente, claro, também no próprio resultado, né, cara? Eu acho que nada mais satisfatório, aquilo que a gente disse, a gente poder se olhar no espelho e se sentir aquilo que a gente nasceu para ser, né? Aquilo que a gente trabalha todos os dias, aquilo que a gente vive incansavelmente todos os dias. E esse é realmente o maior sentido da nossa vida, né? Eu falo que a gente trabalha muito pelo financeiro. E por trás do financeiro existe um propósito. E aí, qual é o nosso propósito de vida, né? Pelo qual a gente está aqui hoje. Então, você quer só realmente ter uma vida com resultados ou lá na frente olhar e falar, eu deixei um legado, né? Então, que a gente possa seguir, né, a nossa vida, né, empresarial, pessoal. A gente fala muito sobre empresarial porque a gente vive esse mundo, né, Wesley? Mas que a gente possa viver com essa certeza, né, e com essa convicção. De que, cara, a gente tem que ser melhor todos os dias e a forma de se vestir é muito importante para isso. Show de bola, Show de Jonathan. bola. Wesley, Obrigado por ter muito aceitado obrigado o convite. pelo convite de coração, né? Espero aí que o pessoal também tenha gostado desse bate-papo. Espero ser convidado mais vezes, viu? Com Fica certeza. aqui já, vamos conversar mais. Tem muita coisa pra gente poder passar pro pessoal que acompanha esse podcast aí. E é isso. Obrigadão mesmo, de coração, e tamo junto. Show de bola. E para você que chegou até aqui, reforçando os pedidos, curta esse nosso episódio, comenta aqui o que você aprendeu com essa nossa mentoria aqui com o Jonathan hoje, tá? Ó, e fica atento que ele prometeu desconto pra gente aqui, hein? Isso. Prometeu desconto, é só ir lá na Empório 7, tá? E também se inscreva no canal e ative as notificações. Não clique aí no sininho, porque como mencionado, a cada semana a gente posta novos episódios com novos convidados e novos temas pra gente chegar até a nossa melhor versão. Então te espero na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.